Bom dia! Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques. É muito bom ter você aqui. E que essa sua noite de sono tenha sido de um sono reparador e que o seu amanhecer tenha sido um amanhecer de gratidão a Deus pela vida, por poder respirar e saber que você está vivo. E agradecemos a Deus por esse privilégio. Olha só. Quantidade pequena, milagre grande. Quantidade pequena, milagre grande. Nós vamos meditar um pouquinho nesse Manhã com Palavra, sobre um episódio que aconteceu quando Jesus esteve aqui na Terra. E a palavra de Deus, esse fato que aconteceu está nos evangelhos. E nós encontramos aqui, hoje eu quero meditar Evangelho de João, capítulo 6. Tem uma passagem aí de uma coisa interessante que aconteceu. Uma coisa que era surpresa, os discípulos não conheciam, a multidão que acompanhava Jesus também nunca tinha visto aquilo. Mas Jesus é aquele que surpreende. Muitas vezes nós não estamos esperando, já com a nossa fé enfraquecida, e Deus nos surpreende. E Jesus fazia isso. E aqui esse texto, se você puder abrir a sua Bíblia, faça isso. Evangelho de João, capítulo número 6. Quantidade pequena, milagre grande. E como é bom. Você gosta de milagre, você pede milagre ao Senhor. Já recebeu algum milagre da parte do Senhor? Se você quiser compartilhar conosco, deixe nos comentários. O que você não pode esquecer também é de, se não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho das notificações, compartilhar essa palavra com mais alguém. E também, sabe o quê? Deixa seu gostei. Eu vou ficar muito feliz com isso, tá bom? Mas aí diz assim, capítulo 6 do Evangelho de João. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Olha isso. A multidão seguia Jesus porque via que ele realizava milagres. A multidão seguia Jesus porque precisavam dos milagres. A multidão seguia Jesus porque sentia falta de alguma coisa na sua vida. E aí você vai dizer assim, mas a gente ouve muito missionário agora dizer assim, não podemos dizer nome de pregador porque a estrela é Jesus. Não podemos fazer isso, divulgar, porque as pessoas vão por causa disso. Mas Jesus era assim também. A multidão acompanhava Jesus porque ele realizava milagres. Ele abençoava o povo. Ele fazia alguma coisa pelo povo. E hoje em dia, muitas pessoas ouvem um vídeo, ouvem uma oração, porque acreditam no Deus que está falando através daquela pessoa. Quem sabe é você, a pessoa que muitas vezes tem sido apontada. Alguém dizendo, olha, só vai para a igreja porque tem alguém achando que vai receber bênção. Só vai para lá, não vai adorar a Deus. Não, não é isso não. Você vai adorar a Deus sim, mas você também está necessitando de uma bênção. Sabe por que você está aqui hoje ouvindo esse devocional, esse Manhã com Palavra? Que eu não sei que hora você está ouvindo esse devocional. Talvez seja até agora, às 6h45 da manhã. Talvez você esteja assistindo madrugada. Não importa. Mas sabe por quê? Porque Deus preparou uma bênção para você. Acredite nisso. E aí, a gente encontra aqui que estava perto da festa da Páscoa. E a multidão estava ali com ele. Nós estamos meditando sobre uma pequena quantidade e um milagre grande. Olha isso. E aí, acontece o seguinte. A multidão está ali, Jesus está falando para aquela multidão. A multidão se juntou, ficou muito tempo. E uma coisa interessante é que esse Jesus se preocupa se eu estou com fome, se você está com fome. Para quê? Para saciar a nossa fome. O
O Senhor Jesus não sacia só a nossa fome espiritual, mas também providencia o alimento material. Aqui está a prova. E aí, quando nós lemos o capítulo 6, ele diz assim, versículo 5 do capítulo 6 diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compramos pão para estes comerem? É uma preocupação de Jesus. E Jesus está se preocupando com você também hoje. É verdade. E aí, mas dizia isso para o experimentar. Por quê? Porque Jesus já sabia onde estava o pão. Mas Jesus queria aumentar a fé daquelas pessoas que estavam seguindo ele. E muitas vezes, quantas vezes a gente faz uma pergunta a uma pessoa ou até um filho para ensinar e a gente já sabe a resposta? Nós aprendemos com o mestre, Jesus. Nós estamos meditando hoje, capítulo 6 do Evangelho de João. E aí, olha o que Filipe respondeu. Jesus pergunta a Filipe. Filipe responde: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão. Era muito dinheiro. Para que cada um deles tome um pouco. Porque era muita gente. E Jesus não sabia disso? Sabia. Jesus sabe a sua dor. Jesus sabe a sua necessidade. Mas ele tem resposta. Você pensa que você tem pouco? Tem a fé diminuída? Está tudo desmoronando? Fica tranquilo, o milagre vai chegar. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz, olha só a observação desse André. No meio de toda aquela multidão, André observa que ali tem alguém que pode ter alguma coisa ali. Às vezes, quando a gente está num lugar, a gente costuma olhar muitas vezes assim, determinadas pessoas, e na hora que alguém precisa, diz: fulano, eu acho que vai poder te ajudar. E aqui o versículo de número 9 do capítulo 6 de João diz assim: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso para uma grande multidão? A quantidade era pequena demais. Era muita gente. Mas ali estava quem? O dono do milagre. Jesus de Nazaré, o mesmo que está conosco nessa manhã. E aí diz aqui, e disse Jesus, Jesus tinha perguntado o que é que ia fazer, onde é que podia comprar, o que fazia. Jesus já sabia disso. Jesus já sabia que aquele rapaz estava ali, alguns dizem que aquele menino estava ali, tinha alguém ali que tinha 5 pães e 2 peixes. E disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Era um lugar bonito, agradável. Jesus estava ali ensinando, dando o pão espiritual. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Veja isso aqui. Olha a multidão que estava ali. E aí Jesus faz uma coisa. Jesus já estava com aquilo que o menino tinha, o rapaz tinha levado, estava com ele. Aí Jesus pega e Jesus faz uma coisa que muitas famílias estão esquecendo na hora de se alimentar: agradecer a Deus pelo pão. Eu fui criada numa família onde nós orávamos para o café, para o almoço, para o jantar, para dormir, agradecendo a Deus. Olha só. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. Havia garçons especiais ali, os discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Não era aquela coisa, só pode esse pedacinho, porque não tem mais, pode faltar. Não. Jesus havia feito um grande milagre. Ele partiu e começou a entregar para ser distribuído. E a gente vai encontrando aqui, veja que a quantidade era pequena, 5 pães e 2 peixes. Quantas pessoas? 5.000 pessoas. Mas o milagre
Vai ser grande. Olha isso. E quando estavam saciados, encheram a barriga. Acabou a fome material. Alimentados espiritualmente eles já estavam. Mas Jesus nunca despede ninguém vazio. Disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Olhe o cuidado e a lição que Jesus ensinou ali. Não é porque foi multiplicado que eu multipliquei, que vai pegar o que sobejou, que sobrou, que o povo já encheu a barriga, já está saciado e vai jogar fora. Não, nada disso. Recolheram-no, pois, e encheram, sabe quantos cestos? 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou, só porque Jesus fez esse milagre de alimentá-los, olha só como é o ser humano. Nós queremos ver com nossos próprios olhos. E Jesus continua fazendo milagre, tanto material quanto milagre espiritual. Esse é o nosso Manhã com Palavra. E nós estamos meditando quantidade pequena, milagre grande, baseado no que João escreveu no capítulo 6. E aí, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, sabe o que Jesus faz? Não era a hora de Jesus ainda. Tornou a retirar-se ele só. Para onde? Para o monte. E olha só, interessante que Jesus podia, ele havia feito um milagre enorme. Pegou 5 pães e 2 peixes. Interessante que essa passagem que João fala, eu vou ver aqui o que é que se refere Mateus. Mateus, porque os outros evangelhos também falam sobre isso. Mateus 14, versículo 13, também fala a respeito disso. Mateus 14, vou ver só uma curiosidade aqui. Mateus 14, versículo 13. Ele fala dos pães, comeram todos e saciaram, sobraram 12 peixes, os que sobrou foram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. O que comeram, além das mulheres e crianças, tinha 5.000 homens, além das mulheres e crianças. É o que Mateus fala. E a gente preste atenção que quando Jesus manda pegar o que sobrou, olha o que diz aqui, ó. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que recolheram no versículo 13 de João, capítulo 6, pois e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Engraçado que não sobrou pedacinho de peixe, não. Só sobrou pedacinhos de pão. E Jesus é o pão da vida. Sempre vai ter o pão espiritual para saciar a nossa fome. Mesmo quando já enchemos o nosso coração, sempre tem mais um pouco quando o nível baixar. Jesus está sempre ali para nos alimentar espiritualmente. E aqui, Jesus, além de alimentar aquela multidão espiritualmente, alimentou materialmente, saciando a sua fome. Mas depois, ele não quer, naquele momento, não era a hora de ninguém fazer nada. Ele estava fazendo a primeira multiplicação dos pães e dos peixes aqui, alimentando aquela multidão. Ele se retira e vai sozinho para o monte. Fazer o quê? Orar. Porque a vida de Jesus também era uma vida de oração. Então esse foi o nosso devocional Manhã com Palavra. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nessa linda manhã. Quantidade pequena, milagre grande. Baseado em João capítulo 6. Deus abençoe a sua vida. Deus te dê um dia maravilhoso na presença do Senhor. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por falar conosco. Dá-nos, Senhor, um dia na tua presença. Nos abençoa, nos guarda, nos cobre com teu sangue. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos entender que a quantidade pode ser pequena, mas tu é quem faz o milagre. E o milagre que tu faz
é grande. Deus abençoe você e a sua família. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Amém.